Em 1977, ocorreu a maior operação militar já conduzida por alguma força armada no Brasil. Dezenas de pessoas afirmavam estarem sendo atacadas por objetos voadores não identificados, que disparavam raios que as atingiam e as deixavam doentes. Vem comigo, que eu vou te falar um pouquinho além do que ficou conhecido sobre a Operação Prato. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou o Thiago Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. A Operação Prato foi uma operação militar realizada pela Força Aérea Brasileira para investigar os avistamentos de objetos voadores não identificados, principalmente na região do município de Colares, no Pará. Mas casos foram relatados em vários outros municípios do estado, além de Amazonas e Maranhão. A operação teve início em outubro e foi encerrada após 4 meses, e outras missões relacionadas foram realizadas durante o ano de 1978. As pessoas afirmaram que eram atacadas por OVNIs, que disparavam raios de luz que atingiam e as deixavam fracas. Quando conseguiam ir a um hospital ou posto de saúde, recebiam o diagnóstico de que estavam anêmicas, isto é, aquela luz havia retirado o ferro do sangue dessas pessoas. Nomeada como Operação Prato, militares da Força Aérea Brasileira começaram a apurar os relatos de pescadores, agricultores e moradores da região a respeito de encontros com extraterrestres. Um dos fenômenos observados eram supostos corpos luminosos que atacavam seus habitantes, os chupa-chupa, ou luz vampira, como chamavam na época. Segundo essas testemunhas, a luz penetrava na pele das pessoas como se fosse uma agulha e teria até causado mortes. Segundo o comandante da operação, o capitão na época, o Erange Holanda, contou que chegou no local com um certo ceticismo a respeito da situação, mas logo mudou de ideia após presenciar anormalidades no local, incluindo contato com seres que seriam de outro mundo. Em entrevista aos ufólogos Marco Antônio Petit e Ademar Gevaert, em 1997, ele revelou ainda mais detalhes sobre a sua experiência com a Operação Prato. A operação resultou em mais de 500 fotografias, isso sem falar das 16 horas de filmagens nos formatos Super 8 e Super 16, e de um calhamaço de mais de 2.000 páginas de relatórios. Mas um fato que pouca gente fala e se dá conta é o tipo dos objetos que eram vistos, das mais variadas formas, tamanhos e luminosidade. E eu vou contar aqui para vocês. Vou mostrar para vocês 5 tipos diferentes de aeronaves extraterrestres que foram relatadas pelas testemunhas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e marcar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Dê também o seu like nas centenas de vídeos do canal. É claro, eu quero saber a sua opinião. Comente, deixe a sua opinião aqui, o seu comentário no vídeo. Eu quero saber o que você está pensando sobre tudo isso que a gente apresenta. E é claro, compartilhe também o vídeo e o canal para todos os seus contatos e amigos. Após ser acordado por volta de 3h25 da manhã, pelos insistentes latidos dos cães das casas próximas, Oliveira avistou um objeto que lhe chamou a atenção pela luminosidade que emitia. A estranha aeronave vinha do mar em direção à Terra a grande velocidade, muito mais rápido do que os habituais aviões que cruzavam aquela região. O UFO voava a uma altura aproximada de 20 metros do solo, em silêncio absoluto. Como a energia elétrica da cidade era desligada às 10 da noite, seu deslocamento era nitidamente visível na penumbra da noite. Ao se aproximar de Oliveira, o objeto parou e começou a girar em sentido horário, mostrando-se em detalhes para o pescador. Era como se ele tivesse um domo na parte de cima, um prato fino no meio e uma vasilha pouco profunda. O domo era branco fosforescente. O centro, parecido com um anel, era cinza claro.
A parte inferior era cinza escuro e havia uma fileira de luzes amareladas. Seu tamanho foi estimado em 4 metros de comprimento. Enquanto Oliveira observava, o objeto voador não identificado começou a ficar mais luminoso. O brilho estava tão intenso que iluminou uma área de 50 metros de diâmetro como se fosse o sol do meio-dia. De repente, de debaixo dele saiu uma luminosidade, como de um exaustor, com uma chama avermelhada. A luz foi em direção ao solo, mas sem tocá-lo. Depois de alguns segundos, o OVNI começou a perder a sua luminosidade e a chama se apagou repentinamente. O artefato começou a subir e acelerou em direção ao centro da cidade. Esse foi apenas um dos casos registrados pelas equipes da Operação Prato. Por volta das 7 horas da noite, José da Luz consertava um aparelho de TV e, após ter feito todos os ajustes, verificou que ele continuava com uma forte interferência. Assim sendo, saiu de casa a fim de verificar a antena externa. Ao subir no telhado, observou, ao lado da várzea da sua residência, um OVNI voando a 40 metros de altitude e a 500 metros de distância de onde ele estava. O objeto tinha uma cor cinza, quase branca, com reflexos luminosos em toda a sua estrutura, medindo aparentemente uns 1,5 metros. A forma, ligeiramente oval e circular, chamou a atenção do homem, pois ele não conhecia nenhum tipo de aeronave com aquele formato. O movimento do objeto era ondulatório, independente para onde o vento soprava. Na parte de cima do OVNI havia uma pequena cúpula transparente, também oval, e um prolongamento que José da Luz disse ser um depósito de gás. Mas o que mais chamou a atenção da testemunha foram 2 tubos finos dispostos nas laterais do OVNI, por onde eram emitidas luzes de cor verde e vermelha. À medida que o objeto se movimentava, José da Luz observava mais detalhes. Quando a aeronave fez um movimento de curva, a testemunha viu um círculo avermelhado, como se fosse um braseiro na parte inferior da nave. Após alguns segundos, realizando diversas manobras, o aparelho deslocou-se vagarosamente em ascendente e desapareceu atrás das árvores. O dia 16 de outubro de 1977 vai ficar para sempre na memória da família Amin. Tudo começou por volta das 5h30 da manhã, quando Emerson Amin se preparava para começar mais um dia na horta em sua propriedade e foi surpreendido por um brilho na janela da sua cozinha, vindo próximo da copa das árvores. A testemunha abriu a porta que dava para a horta e viu um objeto vindo lentamente em sua direção. A 20 metros de distância, o OVNI estava entre 5 e 10 metros de altura, o que possibilitou uma descrição muito precisa por parte do homem. Ele era extremamente brilhante e arredondado, lembrando uma arraia, pois na sua lateral haviam 2 pequenas asas. Ele era todo branco e, mais uma vez, muito brilhante. Segundo o agricultor, o artefato tinha entre 1,5 m e 2 metros de comprimento e uma cauda tríplice nas cores verde, rosa e azul. Na parte superior da nave havia ainda uma cúpula transparente, por onde saía um raio de luz azulada em linha reta. Antes que o objeto desaparecesse de vista, juntaram-se ao homem sua esposa e filhas, que testemunharam o OVNI à distância. Durante uma noite parcialmente nublada, Dona Amélia Martins da Silva caminhava do município de Santo Antônio do Tauá para sua residência, que ficava no quilômetro 19 da rodovia PA 016, em companhia de uma de suas filhas, Odete. A aproximadamente 2 quilômetros da vila, percebeu, vindo de sua direita e à frente, uma luz de cor amarela avermelhada, de brilho muito intenso. Inicialmente a luz se deslocava, cortando a estrada, mas depois acelerou e mudou de direção, movendo-se diretamente para Amélia e Odete. Assustadas, ambas correram para se refugiar debaixo de uma árvore. O objeto tinha 1,30 m de comprimento por 1 metro de altura, formato arredondado como um prato invertido
com acentuada protuberância ou bico, de onde saía uma luminosidade avermelhada. Sua parte central emanava uma luminescência azulada, dando a impressão de ser transparente, enquanto a parte superior tinha uma coloração roxa. Ambas permaneceram debaixo da árvore até que o OVNI, após parar por alguns instantes, voltou a se movimentar lentamente no sentido original. Em seguida, o artefato efetuou uma curva suave para a esquerda, passando a acompanhar o traçado da estrada. Nina, a filha mais velha de Dona Amélia, estava em casa sozinha quando, ao olhar pela janela, viu uma luz ou aparelho que se deslocava a baixa altura e a velocidade no sentido de leste para oeste pela lateral da rodovia. Ela não notou nenhum ruído vindo do objeto e afirmou que ele deveria medir entre 1,20 m e 1,50 m de comprimento. A testemunha afirmou que já havia visto em outras oportunidades luzes de tamanho acentuado movimentando-se no céu, mas não tão perto assim. Dona Amélia já tinha ouvido falar daqueles objetos, associados aos casos do chamado fenômeno chupa-chupa, que estavam ocorrendo na região naquela época. Seu maior temor era de que pudesse ser atacada pelo bicho que chupava sangue das pessoas, como os moradores do local chamavam a nave alienígena. Por volta de 11h30 da noite, Manuel Espírito Santo se encontrava em frente à sua residência com seus amigos quando percebeu uma luz amarela que se deslocava no céu, vindo a diminuir a sua velocidade à medida em que se aproximava do grupo de homens, até que parou a apenas 20 metros deles. A testemunha diz que a luz era tripulada por 2 elementos de aparência humana, sendo que o homem ocupava o lado esquerdo e a mulher o lado direito do aparelho. Ambos usavam óculos de um formato diferente e um equipamento de intercomunicação, relatou ele aos oficiais da Operação Prato. Ainda segundo seu testemunho, o homem levou suas mãos aos óculos como se observasse mais atentamente o grupo de pessoas. No mesmo instante, o outro indivíduo, através de um tubo existente na lateral, dirigiu um feixe luminoso de cor vermelha em direção à testemunha e aos seus amigos. Ao ser atingido pelo raio, Espírito Santo sentiu um forte abalo, como um choque elétrico dos pés à cabeça, que o deixou paralisado e semiconsciente. O objeto tinha uma luminosidade azulada na parte frontal superior e a forma de um barril, com um tubo de menor diâmetro e avermelhado à sua frente e um outro mais fino na lateral, que emitiu o raio de luz que acertou o morador. O centro do artefato era transparente, por onde todos puderam ver os 2 seres. O OVNI, então, começou a se afastar lentamente, com movimentos ondulares, até atingir determinada altura, quando acelerou e desapareceu. Somente após o aparelho ir embora é que a testemunha voltou a se movimentar, mas por alguns minutos pareceu estar em estado ébrio. Uma das protagonistas dos eventos ocorridos no Pará em 1977 foi a médica Vilaide Cecim Carvalho. Foi ela quem atendeu as pessoas que foram atacadas pelas misteriosas luzes, também conhecidas como chupa-chupa. Além disso, ela mesma foi testemunha direta da aparição de estranhos objetos por 2 vezes. Segundo relatou aos agentes da Força Aérea Brasileira, que faziam parte da Operação Prato, nos dias 16 e 22 de outubro, às 6h30 da noite e 7, respectivamente, um objeto luminoso, com brilho metálico, surgiu fazendo manobras sobre a praia do Cajueiro, que fica na parte frontal da cidade, a uma altitude de cerca de 100 metros e uma distância de 1.500 metros. Era completamente silencioso. Vilaide descreveu o OVNI como tendo uma forma cônico-cilíndrica, com a parte superior mais estreita, talvez com 3 metros de comprimento e 2 metros de diâmetro. Seus movimentos eram irregulares, voava na posição vertical e balanços laterais acentuados. De vez em quando, ele efetuava ligeiras paradas e dava uma volta sobre si. Nos 2 avistamentos, as características do artefato eram muito semelhantes, o que levou os militares a acreditar se tratar
do mesmo aparelho. E então, esses foram apenas alguns exemplos de objetos vistos durante a investigação da Operação Prato. Milhares de páginas descrevem tantos outros. E toda essa documentação está disponível no Arquivo Nacional em Brasília ou através do site do Arquivo Nacional, e qualquer um pode acessá-lo. Todos esses documentos, a grande parte deles, foi conseguida se tornar pública graças à campanha UFOS Liberdade e Informação Já, conduzida pela Comissão Brasileira de Ufólogos, com apoio da revista UFO, a partir de 1997, liderada, é claro, pelo grande Jevaé. Mas agora é com você. Eu quero saber, você acredita realmente na Operação Prato? Que objetos extraterrestres atacavam as pessoas? Dê a sua opinião, deixe nos comentários do vídeo. Um abraço e até a próxima.